Negócios na pauta de volta. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o presidente recém-eleito do TJ, desembargador Paulo Velten, que conversa com a gente sobre um assunto de grande interesse e relevância no mundo business, a segurança jurídica. Arthur, esse assunto envolve muitas questões, é bem delicado também, não é? Há várias abordagens que necessitam de debate porque afetam diretamente os negócios, a atração de investimentos e o cenário econômico como um todo no Brasil. Então vamos voltar aqui a conversar com o desembargador Dr. Paulo Velten. Desembargador, a segurança jurídica é algo que permeia todo o ambiente de negócios, seja aqui no Brasil, seja no mundo todo, né? De alguma forma, os investidores ou os empresários, eles dizem que não há muito essa segurança ou que há uma certa insegurança no Brasil. Como é que o senhor vê essas afirmações? Olha, eu prefiro crer que nós estamos evoluindo muito, né? Talvez não na velocidade desejada, mas na direção certa, com certeza. Nós vivemos um momento muito auspicioso, né, na construção e consolidação das instituições da democracia. Hoje o Poder Judiciário ele contribui, né, para a construção daquilo que os estudiosos já convencionaram chamar de Estado constitucional. No passado era o Estado legislativo. Todo o direito ele vinha do parlamento. Então o direito vinha na forma de lei e aquilo que estava positivado tinha que ser aplicado. Isso numa sociedade formal, uma sociedade que ainda estava se organizando, era fácil de você conceber. Numa sociedade hoje que já se identificou como uma sociedade pós-moderna, da hipercomplexidade, onde as relações são de conflito, isso é da própria natureza dessa sociedade, esse modelo deixou de funcionar. Então nós somos para aquilo que hoje se chama também de pós-positivismo jurídico. Então os juízes passaram a interpretar a lei, né? E à medida que passaram a interpretar o texto da lei, também passaram a produzir o direito. Então essa que é a ideia de Estado constitucional. Um Estado em que o direito ele não está apenas na lei, ele também é resultado da interpretação dada pelo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. E isso não é ruim, isso é bom. A gente precisa compreender. No primeiro momento em que as abóboras estão se acomodando na carroça, a gente fica um pouco assustado. Mas o Supremo disse isso, onde é que está isso? É a interpretação. E nesse ponto... Mas os críticos chamam isso de ativismo, desembargador. Pois é, nós vamos chegar lá. É nesse ponto aí que a gente tem que compreender que o poder judiciário, nas democracias consolidadas, ele costuma ser forte. Isso não é ruim, isso é bom, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de um árbitro imparcial para os conflitos, né? E esse é o papel que o Poder Judiciário ele vai fazer. Ele, portanto, se agiganta, né, assume um papel central de verdadeiro protagonismo e ele vai também contribuir para a produção do direito. Por isso é que se chama de Estado constitucional, é aquilo que seria, vamos dizer assim, a maturidade do Estado democrático de direito, né, onde Poder Judiciário e Legislativo trabalham em conjunto. O Poder Legislativo, através do processo legislativo, cria o texto. O Judiciário, através do processo normativo, interpreta o texto. Portanto, ele ajuda o Poder Legislativo na frutificação do direito. Esse é o momento que a gente vive hoje, e não é só no Brasil, nas democracias consolidadas de um modo geral. Muitas vezes, as interpretações que são dadas, sobretudo pelas cortes de vértice, STJ no que toca à matéria federal, Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à matéria constitucional, causam um certo rebuliço, um certo estranhamento, e aí vem aquela acusação, que você lembrou muito bem, Arthur, do ativismo, né? Poxa, nós não estaríamos dando aí uma interpretação extensiva demais. Os Estados Unidos da América, que já são uma democracia madura, já experimentam essa ideia de Estado constitucional há mais tempo, também passaram por isso, né? E hoje o judiciário lá, depois de ter experimentado tudo isso, ele vive uma fase de autocontenção, né? Ele sai daquela ideia de judicial review, o judiciário revisando tudo, inclusive os atos dos outros poderes, para um judicial self-restraint, né? A autocontenção judicial.
E, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho. Né? Então, O nesse momento, judiciário... nós estaríamos passando uma fase. Sim, Uma com certeza. Uma transição. É uma fase que a gente percebe hoje que ela está em franca evolução. Agora, eu tenho uma curiosidade a respeito da referência que quem está lá em cima acaba sendo para quem está aqui embaixo. E aí o senhor usou uma palavra que é maturidade do judiciário, mas eu trago aqui para o campo profissional. Muitos juízes estão lá no primeiro grau, na primeira instância, sem ainda talvez a maturidade, a experiência necessária para interpretar e buscam protagonismo. Certamente essa busca pelo protagonismo ali causa estranheza, muitas vezes até maior na sociedade, do que quando esse protagonismo ou essa interpretação para a jurisprudência no STF acontece. O que o senhor avalia desse cenário? Essa maturidade a que eu me refiro, ela é, antes de tudo, uma maturidade institucional. Sim. Ela nem sempre tem a ver com a ideia de maturidade cronológica, Sim. de idade. Né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, juízes qualificados e preparados e que vivenciam com muita, vamos dizer assim, consciência, né, esse momento que a gente vive de maturidade institucional. O Código de Processo Civil, que veio no bojo das reformas do Poder Judiciário, iniciada lá atrás, ainda em 2004, né, com a Emenda Constitucional 45, na parte que toca aí as reformas no plano infraconstitucional, trouxe hoje que seria uma função fundamental para o Poder Judiciário funcionar bem, que é a ideia de obrigação de respeito. A gente começa a construir no país um sistema de precedentes que vai se organizar a partir do trabalho desenvolvido no primeiro grau de jurisdição, passa pela revisão do segundo grau, que são os tribunais de justiça nos estados, os tribunais regionais federais nas regiões, e quando chega no STJ ou no Supremo, essa decisão ela forma um precedente judicial. Esse precedente ele passa a ser agora observado por todo o Poder Judiciário e, portanto, se organiza de maneira piramidal e hierárquica, cumprindo aquilo que as cortes de vértice entendem ser o direito aplicável à espécie. Nós estamos vivenciando isso hoje no Brasil. E qual a relação disso com a segurança jurídica? Total. Toda. Porque na medida em que todo mundo percebe que essa função moderna, essa função atual da obrigação de respeito está presente na nossa vida, a gente tem condições de gerar o quê? Previsibilidade para aquele que realiza investimentos, para aquele que está no mundo dos negócios, ele sabe e ele procura, o empresário hoje procura conhecer como julga o Supremo Tribunal Federal, como julga o STJ. O que a gente percebe aí? A própria sociedade, os empresários de um modo geral, eles já entraram nesse novo mundo. Né? Eles sabem que hoje não adianta só conhecer a lei, ele tem que ter também o conhecimento de como aquele que interpreta a lei vai interpretar e aplicar a lei. E isso daí, sem dúvida nenhuma, que é muito bom, é muito positivo, porque essa jurisprudência, né, que chega lá da forma de um precedente, ela sendo aplicada de forma uníssona, né, e geral para todo mundo, permite que o empresário ele possa, de fato, fazer negócio sem o risco. Né? O Poder Judiciário hoje... diminuir o risco, né? Sim, Diminuir o risco. Tem tanta consciência disso que até mesmo quando ele vai mudar a sua orientação hoje, já é um processo mais complexo. Hoje o Código de Processo ele trouxe para a nossa realidade audiências públicas, Arthur, num processo. Quer dizer, coisa que nunca se imaginou no passado. Né? Eu fui aluno, tenho um respeito profundo, né, pela memória do professor Zé Maria Cabral Marques. Eu me recordo dele dizendo isso nas salas de aula, lá nas aulas de introdução. Né? Esse respeito que nós temos que ter pela hierarquia que é construída dentro do Poder Judiciário. Né? Essa ideia de segurança jurídica é muito boa também aqui nessa oportunidade a gente dizer, ela é um elemento vital nas democracias. Nos Estados Unidos da América, quando você fala em segurança jurídica, você está falando de um dos pilares da democracia. Claro. É aquilo que permite o sujeito saber o que vai fazer, quando vai fazer. Ele tem, portanto, a certeza de que o Estado não vai intervir na vida dele de modo a desorganizar os seus negócios. Né? Nós estamos caminhando nesse rumo aí, eu acredito, indo na direção certa. Ótimos esclarecimentos, né, Adalvo?
Pois é, e professor José Maria Cabral Marques, só para que o nosso público conheça, é pai aqui, ó, do nosso amigo Arthur Cabral. Virou estrelinha. Saudoso José Mas Maria está na Cabral. memória. Ótima maneira de encerrar, temos ainda muitas coisas para conversar a respeito, alguns dados interessantes. A gente volta já já.